Olá, comunidade do Projeto ACBR, tudo bem com vocês? Essa semana eu não consegui gravar o vídeo na segunda-feira, mas estou aqui terça-feira gravando vídeo de notícias da automação comercial e do mundo do ACBR para vocês. Confere o que você vai ver nesse vídeo. Já adianto que esse vídeo está bem longo, então coloca na velocidade 2x para você conseguir absorver o mesmo conteúdo com menos tempo. O que você vai ver nesse vídeo? Saiba tudo como emitir uma nota para produtor rural. A gente sabe que 1º de maio agora vai começar uma obrigatoriedade que vários produtores rurais precisam emitir nota fiscal eletrônica e a gente criou na nossa base de conhecimentos um tópico sobre isso. Vamos falar também nesse vídeo sobre esse assunto, né? Saiba tudo também sobre o modo síncrono e assíncrono. Vários documentos eletrônicos estão deixando de suportar o envio de modo assíncrono, obrigando o modo síncrono. Então isso está causando uma confusão geral na nossa comunidade. Vamos pôr um pouco de luz nisso também nesse vídeo, né? A Cefaz do Mato Grosso, aquela que estava obrigando o vínculo de pagamentos entre documentos eletrônicos e a emissão de pagamentos, o cartão, ela publicou uma nova NT com um lote enorme de comércios, um lote enorme de estabelecimentos que também são obrigados a esse vínculo a partir de 1/7. Então, se você atende Mato Grosso ou essa região, confere que isso é muito importante para você. Temos um novo documento eletrônico que está nascendo, trata-se do DCE, Declaração de Conteúdo Eletrônica. Vamos ver quando que ele entra em vigor, vamos saber um pouco mais sobre isso. Temos um novo provedor também no nosso componente de nota fiscal de serviço eletrônico. Confere qual é o provedor e como faz para usar ele. Minas Gerais publicou uma atualização dos certificados da cadeia raiz, né? Então, se você está tomando capote, está tendo problema com a emissão de documentos eletrônicos lá na Cefaz de Minas, pode ser que seja isso. Nesse vídeo eu vou explicar como que você pode baixar e atualizar essa cadeia de certificados aí no PC dos seus clientes, né? A Cefaz também está unificando os ambientes de contingência. Trata-se de 2 ambientes de contingência que eram usados por algumas Cefazes e estão passando a usar só um. Com isso, algumas URLs mudaram de endereço com essa unificação. Vamos conferir em detalhes nesse vídeo. Temos uma nova tabela do IBPT, que foi publicada semana passada, e temos o fim dos protocolos não seguros em mais um documento eletrônico. Confere tudo nesse vídeo, coloca no 2x para ver tudo bem rapidinho. Vamos lá, tela compartilhada, vamos começar como sempre pelas indisponibilidades que tivemos semana passada. Olha, a Cefaz do Mato Grosso caiu tudo, ficou tudo vermelhinho ó, no CTE, né? A gente pode ver aqui pelo portal de disponibilidade, agora já está tudo normal, mas também na nota fiscal eletrônica, ou seja, também ativaram a Cefaz virtual de contingência na última sexta-feira, né? Então foi algo bem rápido, né? Eles já voltaram aqui no dia 27, olha, às 4 já voltaram, mas eles ligaram a Cefaz virtual de contingência, ou seja, você não precisa parar a emissão, era só você chavear para a Cefaz virtual de contingência. Outro estado que teve problema foi Pernambuco, na quarta passada, dia 24, também teve problema, foi uma parada emergencial. Provavelmente detectaram alguma sobrecarga no servidor ou disco cheio, alguma coisa, tiveram que parar esse servidor para fazer uma manutenção ali e ativaram a Cefaz virtual de contingência. Bom, o que eu falava sobre a Cefaz virtual de contingência é isso. Aqui nesse tópico a gente sempre explica como você faz para usar a Cefaz virtual de contingência, mas você, software house, seria bom se você tivesse dentro do seu sistema da software house uma forma de fazer todos os seus PDVs, ou todos os seus ERPs que estão conectados ao Cefaz, mudarem para a Cefaz virtual de contingência. Porque quando tem uma situação dessa que cai uma Cefaz, o que vai acontecer? Todos os emissores desse estado, o estado de Pernambuco, por exemplo, vão te ligar e falar, olha, não estou conseguindo emitir nota. Se você percebe isso, se você comanda da sua central, fala, olha, todo mundo que é do Pernambuco, passa para a Cefaz virtual de contingência. Esse pessoal não vai te ligar dando suporte. Então pensa nisso, né? É uma coisa bem legal para você implementar no seu sistema. Vamos para a próxima. Cefaz de Minas Gerais disponibilizou no site dela esse aviso dizendo que ela está com uma nova cadeia de certificados para os servidores da Cefaz. Então eles publicaram no site na área de downloads, onde você pode baixar essa cadeia de certificados, tá? Então é bem tranquilo você entrando na página deles, e você só precisa fazer isso também se você notar que algum cliente seu está tendo problema, não está conseguindo emitir por lá. Se esse cliente seu comprou um certificado recentemente, provavelmente ele já está com a cadeia de certificados toda atualizada, né? E quando ele instalou esse certificado novo, já veio a cadeia nova, né? Mas você entrando aqui em downloads, vai estar aqui ó, a cadeia de certificados, né? Você baixando ela, vai estar um arquivo zip, acho que deve ser esse aqui, tá vendo? Aqui, ó, com os certificados, tá vendo? Então, tá um pouco pequenininho, mas seriam aqui todos os certificados. É só dar 2 cliques neles que ele já vai instalar no seu Windows e com isso os certificados raízes são instalados.
A gente sabe que todo certificado ele é uma cadeia de confiança. Então você tem que instalar os certificados da cadeia raiz, ou seja, os mais baixos. Geralmente os certificados mais baixos duram 5 anos ou mais. Mas se esse certificado mais baixo não tiver validade mais, ou se ele não está instalado, os certificados acima dele, ou que dependem dele, não vão ser considerados válidos. Por isso tem que instalar toda essa cadeia de certificação para que o Windows fale, ok, esse está válido, esse também, todos estão válidos, eu confio nessa entidade aqui, que é o ICP Brasil, então esse certificado é válido. Então, por isso que é importante estar com a cadeia atualizada. Mas como eu falei, se o seu cliente atualizou recentemente o certificado na máquina dele, provavelmente ele já tem essa cadeia instalada. Vamos para a próxima. Notícia bem interessante que o Panda trouxe aqui, olha, a Cefaz está unificando o ambiente SVAN e SVC ambiente nacional. Ou seja, são dois ambientes que aparentemente fazem a mesma coisa. Ele até detalha aqui no tópico, esse tópico vai estar na descrição do vídeo, como sempre. Ele detalha aqui que, por exemplo, só usava o SVAN, a Cefaz do Maranhão, né? E várias outras UFs usavam a Cefaz virtual de contingência do ambiente nacional, né? Então, quando cai uma Cefaz do estado, ela vai para essa Cefaz aqui. Você tem que saber qual é o ambiente. E tem também a Cefaz virtual de contingência do Rio Grande do Sul, que alguns outros estados utilizam, né? Ou seja, todos aqueles estados que fazem emissão de documento pelo Rio Grande do Sul, eles provavelmente não vão usar a Cefaz virtual de contingência do Rio Grande do Sul, porque senão não faria sentido, né? Eles vão usar a contingência do ambiente nacional. E vice-versa, os que têm emissores próprios, provavelmente eles usam a do Rio Grande do Sul como Cefaz de contingência, né? Então eles estão unificando esses dois ambientes aqui. Isso já foi feito em ambiente de homologação e em produção ainda vai ser feito no final. Inclusive aqui no CBR, o Diego cita aqui embaixo, olha, o que mudou eram essas URLs e agora estão usando essas URLs. E ele cita inclusive que aqui no CBR NFE Serviços INI, que é o nosso arquivo que tem todas as URLs, né? Deixa eu ver, ele cita o nome do arquivo aqui, ó, esse aqui, ó, a CBR NFE Serviços INI. Ele já está atualizado, já está no SVN. Então, se você precisa atualizar isso aqui no seu cliente final, você tem duas opções. Atualiza os fontes do CBR e compila uma versão nova, ou você pega somente esse NFE Serviços.ini e coloca na mesma pasta que está o seu .exe. Ou se você usa a CBR Lib, coloca na mesma pasta que está a Lib. Feito isso, a CBR já vai começar a usar esse arquivo do disco em vez de usar o arquivo de resource interno dele. Muito bacana, né? Obrigado, Epanda, pela notícia. Vamos para a próxima. Mais duas atualizações bem rápidas aqui. Temos nova versão do validador do SPED ECF, a versão 10.07. É importante você atualizar, por quê? Porque ela corrige uma execução de regras da validação do registro X280. Então, como a gente falou, teve uma reforma gigante no SPED, até o validador está tomando capote aí desse monte de regras novas que eles fizeram. Mas é importante que você tenha um validador correto para você saber se você está gerando o SPED certo. Outra rapidinha aqui, olha, temos uma tabela do IBPT atualizada também, a 241D, que é válida até 31/5, né? Então, eu sempre repito isso também, essa tabela tem uma validade curta, porque o IBPT entende que os impostos são muito dinâmicos, estão sempre alterando, então ele tem que determinar um prazo de validade. Mas caso você não consiga pegar uma tabela nova, ou o IBPT acabe não publicando uma nova tabela antes desse prazo, não tem problema, continua usando essa tabela mesmo. O importante é você documentar no cupom lá algum cálculo de imposto. Se você não documentar ali nenhum, aí está errado. Então, se você usar a tabela antiga, provavelmente você está informando um pouco errado. Os impostos podem ter alterado alguma coisa, ou até não alteraram nada, na verdade, para os NCMs do produto que você está vendendo. Então é isso. Obrigado, IBPT, por manter esse trabalho sempre atualizado. Vamos para a próxima. Temos mais uma notícia que foi trazida por um membro da nossa comunidade aqui, o Felipe Mariano. Obrigado, Felipe. Que ele cita aqui, olha, agora temos um evento que entrou em vigor 8/4, que é o evento de registro de passagem automático originado no MDFE. Ou seja, quando aquele caminhão passa ali numa barreira, ele tem uma fiscalização e eles pegam esse MDFE e leem, todas as notas que estão atreladas a ele vão receber esse evento, vão receber essa sinalização de forma automática. Não é algo que você tem que mudar aí no lado da sua aplicação, construir, é só um evento que a própria Cefaz, a fiscalização estaria lançando aí no seu documento para informar que teve aquela passagem ali, né, e está atrelado agora a essa nota fiscal, né? Ou seja, o MDFE, ele gera um evento na NFE que está atrelado a ele, baseado nessa passagem pela barreira. Vamos para a próxima. Mais um site aqui está anunciando fim de suporte aos protocolos TLS 1.0 e 1.1. A gente sabe que esses protocolos, além do SSL3, já são considerados não seguros, né? Já foram craqueados, quebrados.
Então, várias recomendações de segurança falam para os servidores desativarem o suporte a esses protocolos. Protocolo é, na verdade, uma forma que duas máquinas se encontram para falar, uma forma padronizada que elas se encontram para falar. Então, como existem vários protocolos, a máquina client, quando ela está se conectando com o servidor, ela tenta um tipo de protocolo. Olha, você sabe falar esse protocolo? O servidor responde, esse eu não aceito. E esse eu não aceito. Então, geralmente um servidor web, ele aceitava vários protocolos. O que eles estão recomendando agora é que esses servidores web sejam configurados para aceitar apenas TLS 1.2 para cima. E isso é uma recomendação mundial de todos os sites. No site do CBR a gente aplicou essa modificação também. E aqui agora os portais da Cefaz estão avisando que eles estão aplicando essas modificações. Isso não põe medo na gente, por exemplo, nota fiscal eletrônica, CTE, todos eles já promoveram essas mudanças, né? Cortando os protocolos mais antigos. Então tudo que você tem que fazer é configurar o ACBR dessa forma aqui, olha. Lá em SSL Type você colocar LTS-V 1.2. O padrão antes era LT ALL. O ALL significa o quê? Tente todos os protocolos. E ele ia começar pelo mais baixo, pelo SSL3, pelo TLS1, depois o 1.1, até chegar no 1.2. Ocorre que alguns servidores podem estar configurados para a seguinte forma. Se ele tentar algo diferente de 1.2, já derruba a conexão e corta ela, porque eu não quero um papo com essa máquina. Então, se você configurar com o LTAL, pode ser que você não consiga nunca conectar. Então você tem que deixar o LT 1.2 setado aqui no SSL Type, isso é seguro, pode deixar isso para todos os documentos fiscais eletrônicos. Todos os documentos fiscais eletrônicos do Brasil atualmente estão suportando apenas 1.2 e os próximos, né? O 1.3 ainda tem muito pouco servidor que aceita ele realmente. A CBR já está preparado para implementar 1.3 também, mas no momento é isso, você tem que fazer essa configuração para todos os seus documentos eletrônicos para você não ter problemas de conexão. Vamos para a próxima. Olha só que bacana, parabéns ao Ítalo aí, mais um provedor implementado no nosso componente, a CBR NFSE-X, que é o SAM. NFSE SAM, o nome do provedor. Né? Então, esse provedor ele tem algumas características, né? No próprio componente nosso, você pode pedir esse relatório de características, que é esse relatório que o Ítalo mostrou aqui no tópico, tá vendo? Ó, o que serviços que ele faz, né, que requerem autenticação, e os serviços que são disponibilizados, o que ele permite e o que ele não permite, né? Então, são peculiaridades e algumas peculiaridades desse provedor. Como que eu pego isso daqui? Você pode simplesmente usar o demo da CBR e colocar informações sobre o provedor. Você também pode chamar isso, lógico, pelo próprio componente, ele vai te dar esse memo aqui, né, com essas informações, porque é muito diferente um provedor do outro, né? Tem funcionalidades que alguns provedores implementam, outros não. Então, com esse relatório, você pode conseguir saber o que esse provedor suporta para você configurar o seu programa de forma correta, para que não apareça, por exemplo, se o provedor não suporta cancelamento, não é bom você deixar um botão cancelar habilitado na interface. Então você tem que ter alguma parametrização ali na sua janela de configurações para desabilitar isso conforme a cidade que o seu cliente está operando. É bastante complexo, aqui a gente sabe, pela questão do NFSE, por essa grande variedade. Então isso significa que agora todas as cidades que são atendidas pelo esse provedor SAM, a gente vai conseguir implementar usando o nosso componente. Infelizmente a gente não consegue, a gente não recebe do provedor uma lista de cidades que ele atende, até porque isso é muito dinâmico. Ele pode estar atendendo agora e no futuro não está mais, e eles não divulgam essa lista de medo de concorrência, né? Se eu pegar essa lista e dar na mão do concorrente dele, seria um prato cheio, né? Então eles também acabam não divulgando essa lista. Mas devagarzinho a gente vai descobrindo as cidades, e até sobre isso vamos falar sobre esse outro assunto aqui, ó. O Ítalo está querendo uma ajuda, ó. Ele está querendo saber quais são as cidades de 100 mil habitantes que o CBR NFSE ainda não atende. A nossa meta, qual que é? A gente pegar que todas as cidades que tenham mais de 100 mil habitantes sejam atendidas pelo nosso componente. Então ele já relaciona algumas cidades aqui. E o que ele está pedindo? A gente quer saber informações sobre como faz nota de serviço nessa cidade. Então se você mora em alguma dessas cidades, se você tem cliente nessas cidades aqui, o link desse tópico vai estar na descrição do vídeo, nos ajuda a falar, olha, aqui eles usam GINFs, a gente já suporta o GINFs, daí é só configurar no nosso arquivo INI e está tudo funcionando. Ah, aqui eles estão usando o SAM, que vocês acabaram de implementar. Beleza, a gente vai pôr uma nova entrada ali no INI para fazer isso. Aqui eles usam um provedor que não está, é o provedor XYZ, que vocês não suportam ainda. A gente vai ter que pegar a documentação técnica e ver o que precisa fazer para implementar
o suporte com esse provedor XYZ. Então nos ajuda aqui a completar essas informações, né? Aqui o Alexandre até colocou mais uma, para a gente completar bastante esse componente para ele atender todas as cidades do Brasil. Então contamos com a ajuda de vocês. Vamos para a próxima. Nosso mestre Ítalo criou aqui na nossa base de conhecimentos um tópico bem interessante falando sobre os modos de envio assíncrono e síncrono. Isso voltou em ficar em evidência agora porque a gente anunciou no vídeo passado o MDFE está cortando envios assíncrono. Recapitulando rapidinho, o assíncrono é aquele que você envia, depois você tem que fazer uma nova consulta para saber o resultado daquele processamento. E o síncrono você já envia e já tem a resposta na mesma transação. Então aqui ele cita as diferenças entre os dois envios. Por exemplo, quando existiu o modo assíncrono, você podia enviar lotes de documentos contendo até 50 documentos. Já no envio síncrono, você só pode sempre enviar um documento de cada vez. Antigamente, por que existia também o modo assíncrono? As máquinas demoravam para processar. Até ele pegar aquele XML, fazer todas as regras de validação, entender se aquele XML estava íntegro, ele demorava um tempo de processamento que era um tempo grande demais para você ficar esperando na mesma conexão. Então ele só te dava uma resposta com um recibo falando, olha, recebi seu documento ou seu lote de documentos. E ele ficava processando isso em batch, em background, e depois você fazia uma consulta. Olha, referente a esse recibo aqui, como que ficou aquele documento? Aí ele te dava o retorno do resultado daquele processamento que ele fez. Isso era o modo assíncrono. No síncrono, você envia o documento e ele fala, segura aí, aguenta aí que eu já vou te responder. Em questão de segundos ou até menos do que isso, ele já te dá a resposta do processamento. Por quê? Porque os computadores hoje estão muito mais poderosos e conseguem fazer isso muito mais rápido. Então a Cefaz tem promovido uma migração de todos os serviços de assíncrono para síncrono, porque eles também perceberam que 90% dos envios eram sempre no modo com um documento só, ou seja, o cara estava usando o assíncrono, mas mandando um documento no lote apenas. Então eles falaram, poxa, aí dá muito mais trabalho para a gente, que tem que receber ele duas vezes, uma com o documento, outra com a consulta, então vamos passar todo mundo para síncrono, que somente 10% vai ser afetado, e daí fica muito mais rápido, a gente tem menos trabalho aqui no servidor. Então foi tendo isso em mente que eles promoveram essa mudança. Né? Então o Ítalo explica aqui algumas mudanças entre o síncrono e assíncrono, né? Isso é bem interessante isso daqui, né? Ele fala, por exemplo, que no assíncrono você vai ter esse número de recibo, já no síncrono você não vai, porque ele já está te dando a resposta do processamento, então não faz sentido te devolver o número de recibo. Isso é um erro muito comum. O pessoal fala, onde que está o número de recibo? Não está. Se você fez uma comunicação síncrona, não vai existir número de recibo mesmo, né? Também que você não vai poder nunca enviar o lote, né, quando estiver aí no modo síncrono. E ele cita aqui alguns documentos fiscais eletrônicos que já nasceram no modo síncrono, por exemplo, o DPE, o NFCOM, eles já nasceram somente com o modo síncrono, ou seja, o envio de um por vez e já dando a resposta na própria transação. E alguns que eram assíncronos e estão passando ou vão migrar para o modo síncrono, né? Então o CTE, por exemplo, hoje a partir de 6 de 2003 também só funciona no modo síncrono. O MDFE, que é o que a gente falou no começo desse tópico, vai ser desativado agora, 30/6, o modo assíncrono. Quem usa CBR, muitas vezes não sabe direito qual modo está usando, se é o síncrono ou assíncrono. Por quê? Porque mesmo quando está no modo assíncrono, que exige essa consulta futura, o próprio CBR sempre fazia essa consulta. Ele enviava o documento, aguardava alguns segundos e ele mesmo fazia essa consulta. Então, para o usuário que estava enviando o comando, ele não percebia que duas operações estavam sendo requisitadas naquele servidor, porque o CBR estava abstraindo isso. No modo síncrono, agora sim, ele vai fazer só uma requisição no servidor. Né? Então ele cita também alguns outros documentos e fala aqui alguns pareceres do que você tem que atentar para você fazer essa mudança. Por exemplo, você está mudando aí do MDFE. Como que eu mudo? Aí é nesse comando enviar. A chave é esse terceiro parâmetro do enviar. E olha, tem uma pegadinha aqui, né? Tá vendo? Observa que a gente tem por hábito colocar esse A de argument antes dos comandos. Aí ficou assíncrono. Então o cara tá pensando que é para enviar true para enviar assíncrono, né? Então aqui na verdade a palavra é síncrono. Então se você enviar true, você quer que envie de modo síncrono. Então na prática o padrão dele é falso. Muitas vezes você envia somente o lote, você não envia nem os outros parâmetros. Então você tem que passar a enviar todos esses parâmetros e colocar true aqui para ele começar a enviar no modo síncrono, né? Tem essa pegadinha da letra A aqui que é A de argument.
Então, aqui ele dá alguns exemplos de como você faz para enviar, né? E como você pode ver a resposta muda também. Então, por exemplo, no modo assíncrono, você vai ter o número de recibo, você vai ter algumas outras coisas, né? E já no modo síncrono, você já não vai ter esse número de recibo, né? Você vai pegar aqui já direto o resultado do processamento, né? Então, ele dá aqui onde você pode achar, né, dentro das propriedades do componente, os campos que você precisa para saber o CSTAT, para saber se ela foi aprovada ou não, né? Beleza? Então também ele cita aqui no CBR Monitor e na lib, onde você muda, tá vendo? Também tem o parâmetro aqui, que seria esse daqui, né, o terceiro parâmetro também, tá vendo? Para você enviar a forma assíncrona ou para você enviar de modo síncrona. Tá vendo? Assíncrono, se true, envia em modo síncrono. Então você tem que mudar esse terceiro parâmetro aqui. No Monitor Plus também é bem parecido, só não é esse parâmetro, olha, vai ser esse aqui, ó. Vai ser, acho que, o quinto parâmetro, tá vendo? Isso está na nossa documentação, ok? Então esse tópico está bem legal, porque ele está bem completo, explicando aí como você fazer essa mudança no seu sistema para implementar o modo síncrono de comunicação. A gente teve uma edição no Papo Pro semana passada falando sobre isso, bombou a sala. Aliás, agora está rolando o Papo Pro. Tá com 96 pessoas na sala aqui, tá rolando lá agora, que eu estou gravando esse vídeo. Então aqui você tem como você escutar essa edição do Papo Pro para saber essas recomendações aí de como você ajusta o seu sistema para o modo síncrono. Mas não é difícil, é bem simples, e esse tópico que o Ítalo fez foi muito preciso, mata todas as suas dúvidas. Bacana? Vamos para a próxima. Vamos falar rapidinho desse tópico aqui, que teve um informe técnico atualizando a tabela de meios de pagamentos, que incluiu novos tipos, né? A gente falou disso no vídeo da edição anterior, né? E por quê? Porque a gente falou que o Rio Grande do Sul implementou já uma lei sobre ela, mas aqui agora tem um parecer também da FRAC, que ela questionou como que ia ficar os SATs, né? A gente sabe que aqui em São Paulo, o emissor de documentos eletrônicos é o SAT, eles também aceitam NFC, mas não aceitam NFC no modo offline. Então, qual que é a contingência aqui em São Paulo? É o próprio SAT. Então, na prática, se o contribuinte quer ficar emitindo documentos sempre, se ele como não tem a contingência offline, ele tem que ter um equipamento SAT. Não é mais obrigatório você comprar um equipamento SAT, ele pode estar no NFC, mas se ele não tem um SAT, só NFC, e caiu a internet dele, ou a Cefaz está fora do ar, o que está acontecendo bastante aqui em São Paulo, aí esse contribuinte vai ficar impedido de emitir documentos fiscais e pode até levar uma multa por conta disso. Então, se é São Paulo, a recomendação é compra um SAT, ativa um SAT, opera no SAT. É o jeito que São Paulo funciona. Então aqui eles perguntaram como é que ficava essa tabela de documentos no SAT aqui em São Paulo. Porque você deve saber, o SAT ele tem um software básico dentro dele e o próprio SAT faz a validação do XML. Como mudou essa tabela, isso requer um novo esquema e requer uma nova atualização desse software básico que tem esse esquema. Então não é simples atualizar o software básico de um SAT. Quando eles fazem uma versão nova, igual aqui o layout atual é o 007 e o 008. Para eles implementarem uma tabela nova, teria que ser o 009 ou o 010, que eles já estavam trabalhando. Mas isso o fabricante tem que fazer, estudar, passar por uma bateria de teste, uma bateria de homologação. Aí sim ele disponibiliza um pacote que sobe lá na Cefaz de São Paulo para atualizar esses SATs. E você tem que manualmente solicitar que o SAT seja atualizado. Ele tem uma atualização forçada, mas não acontece com muita frequência, né? E também só vai acontecer se o SAT estiver com a memória limpa. Então aqui a FRAC questionou isso, como é que vai ficar essa tabela de pagamentos no SAT? Eles falaram que aqui na 08 já existem vários itens daquela tabela, na versão 008, mas se o SAT está na 007, pode ser que ele não tenha aqueles pagamentos. Então a recomendação da FRAC aqui da Cefaz também se você tentou usar um pagamento, como por exemplo aqui o 22, sei lá, um desses novos aqui, o 20, 21, se você tentou usar um desses pagamentos e o SAT está dizendo que não existe esse pagamento, usa o 99, que é o Coringa lá, né? Então você tem que ter dentro do seu software alguma lógica que pegue esse erro para saber se é um erro que está faltando, vamos dizer assim, um erro de validação. Se for lá na forma de pagamento, o elemento, então você sabe que provavelmente você está enviando um item que aquele SAT não aceita. Não tem o que fazer, você não consegue forçar uma atualização do software básico se o fabricante não atualizou um novo software básico, né? Você pode também ver os SATs que você trabalha e questionar os fabricantes. Olha, esse SAT seu já está com essa tabela de pagamentos novos, daí você faz uma referência cruzada aí e até parametriza o seu sistema antes dos erros ocorrerem, né? Mas então é isso, em São Paulo provavelmente essa atualização não vai ocorrer muito rápido, porque, como eu falei, isso exige um novo software básico
e isso não é simples de ser resolvido, né? Enquanto isso, vai lá no 99 e outros, que São Paulo também parece não estar se importando muito com essas mudanças aqui na tabela. Vamos seguir para a próxima. Vamos atualizar também um pouco esse assunto aqui, olha, que o ITI vai extinguir o certificado A1. Vamos lá para o final desse tópico, né? Teve a consulta pública, a FRAC, arará. A gente atualizou esse tópico com o FAQ do ITI, que a gente já falou disso no vídeo anterior, mas também agora temos umas atualizações, temos uma entrevista com o presidente do ITI. Então é esse site aqui que publicou, né? Se você clicar aqui, você vai ver a matéria original desse site, Capital Digital, e é uma entrevista com o repórter desse site e o presidente do ITI. E nele você pode ver que ele confirma que realmente o certificado A1, ou seja, sem hardware, sem validação por hardware, provavelmente vai ser extinguido. Essa entrevista foi até faz tempo que ela ocorreu. Após isso, a Encate já entrou na reunião, a Encate não estava sabendo dessa intenção do ITI. Então o que a gente sabe é que provavelmente algumas coisas vão mudar com a entrada do Encate. Eu até fiz um vídeo com o pessoal da TecnoSpeed falando sobre esse assunto. Então, nesse vídeo foi interessante que a gente debateu algumas possibilidades para o Encate. Se realmente o A1 for extinto, o certificado A1 for extinto, pode ser que o próprio Encate fale como é que a gente vai fazer o offline, porque não tem como você fazer emissão de offline se você vai usar um certificado em nuvem, sei lá, todas as soluções que o ITI está oferecendo aqui como substituição do A1. A única solução seria usar o hardware token, que daí não funciona muito bem no Android, no Linux, em várias outras situações o token também não funciona. Então você começa a tirar algumas possibilidades de uso aí dos certificados de emissão de documentos em hardwares, em soluções que hoje já funcionam. Pode ser que a Cefaz reveja a questão do offline, que hoje é uma dor gigante para eles. Eles sabem que tem muita sonegação usando o offline, tem muito contribuinte que já aprendeu a sonegar, deixa em modo offline propositalmente, emite um monte de documento, depois vai lá, paga aqueles XMLs, né? Ou seja, os caras viram que dá para fazer isso, brasileiro é criativo para fazer esse tipo de coisa. Então hoje o offline é uma dor gigantesca de todas as Cefaz que entraram na NFCE. E até por isso que alguns estados, como São Paulo, Ceará, falaram offline aqui não. Aqui para offline tem que ter um hardware seguro e esse XML vai ficar dentro desse hardware seguro. Pode ser que a Cefaz aproveite essa reforma do ITI para falar, beleza, então agora o offline vai ser no SAT, sei lá, vamos criar um novo dispositivo para fazer o offline. Tinha até uma iniciativa do DAF de Santa Catarina. Pode ser que isso plante algumas sementinhas na cabeça da Cefaz do tipo, poxa, vamos aproveitar isso aqui para deixar ou fazer o offline de outra maneira. Então a gente não sabe o que vai vir ainda, mas a gente vai procurar te manter atualizado aqui nesse vídeo. E esse vídeo que a gente gravou com o pessoal da TecnoSpeed está bem legal. Por que eu estou falando da TecnoSpeed? A gente tem uma parceria com eles que é essa daqui, ó, para vender certificados, para a sua software house vender certificado. É bem simples, vou deixar o link na descrição desse link aqui no vídeo, né? Aqui a gente explica certinho como é a parceria nesse vídeo que eu gravei com a Fran, ela que vai te atender. Mas tudo que você vai ter é um link com a sua página de venda de certificados. Você tem que mandar esse link para o seu cliente. O resto tudo a TecnoSpeed vai fazer para você. O pessoal da TecnoSign vai cuidar do agendamento, do pagamento, da emissão do certificado. Tudo isso eles vão te ajudar. É muito simples e dá uma comissão bacana. Então é um negócio interessante para você estar olhando, né? Entra aqui, projetocbr.com.br/cert, e em vez de você deixar o contador do cliente estar ganhando dinheiro e sobra para você a instalação, começa você agora a vender o certificado que vai sobrar para você mesmo fazer a instalação. Mas pelo menos você vai ter uma comissão bacana sobre cada certificado vendido que o seu cliente tem que necessariamente comprar todo ano. Ele não tem opção. Todo ano ele vai ter que comprar um certificado. Então melhor que ele compre de você. Vamos para a próxima. Nosso mestre Ítalo, sempre muito atento aqui nas notícias da Cefaz, ele percebeu que está lançando um novo documento eletrônico, está nascendo um novo documento eletrônico, que é o DCE, Declaração de Conteúdo Eletrônica. Está sendo criado lá pela Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, que é uma das Cefazes que tem uma expertise enorme em documentos eletrônicos, né? Presta esse serviço para quase todos os estados do Brasil. E esse documento provavelmente vai substituir aquela declaração de conteúdo que hoje é feita em papel, em formulário, né? Cada um põe o que quer lá. Isso acaba tendo muita margem para você transacionar por correios ou transportadoras
itens que, na verdade, têm um preço muito maior, né? Ou até mesmo outras coisas, né? Fazer outros crimes, né? Então, com esse documento eletrônico, provavelmente isso vai ficar um pouco mais difícil, né? Então, o Ítalo já está com a documentação, eles têm um portal aqui, esse aqui é o portal deles, o Ítalo provavelmente já baixou essa documentação e a gente já está vendo como vai fazer para implementar mais esse documento eletrônico no CBR. Parabéns, Ítalo, aí, pelo seu empenho constante. Essa aqui deve ser a notícia mais importante desse vídeo de hoje, principalmente se você atende a região do Mato Grosso ou é desse estado, né? A gente já tinha falado, já vem falando isso há um bom tempo, que a Cefaz Mato Grosso está obrigando a vinculação dos meios de pagamento com a emissão de documento fiscal. Já ocorreu uma rodada sobre isso com vários quinais, né? Eles publicaram essa tabela de quinais que entrou em mês de 1/4, né? A gente podia ver que era comércio varejista, tinha alguns quinais aqui que eram obrigados. Ocorre que, vamos lá, final do tópico, eles estão agora com uma nova rodada de quinais que vai entrar em 1/7, tá vendo? 1/7, então tem uma outra rodada, um monte de empresas, então agora aqui provavelmente vai pegar muita gente do estado. A gente percebeu aqui na CBR, a gente trabalha com TEF, né, a gente percebeu que não foi uma demanda tão grande igual tinha sido lá no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso. Provavelmente por causa da classe de quinais que foi obrigada a usar, que não era tão grande, não tão informatizada. Então agora observa que todos esses tipos de comércio aqui agora são obrigados a usar a vinculação, não são necessariamente obrigados a usar TEF, ok? TEF é alguma maneira de você colocar a integração de meios de pagamentos dentro da sua aplicação. Se você ainda não está sabendo nada desse assunto, eu recomendo que você dê uma olhada nesse tópico desde o começo. Tem um FAQ aqui que a Cefaz do Mato Grosso disponibilizou também, está aqui no link desse tópico, que explica bem certinho o assunto, né? Esse site aqui, tá vendo? As perguntas e respostas, né? Então, aqui explica bem certinho. Eles estão atualizando esse material aqui também com novas modificações ou dúvidas que o pessoal vem a ter, tá vendo? Então tem toda a legislação que está cobrindo esse assunto. E a gente aqui do CBR é especialista em TEF. TEF é um dos principais negócios que a gente tem aqui dentro do CBR. Nós temos uma parceria muito boa, muito forte com a PayGo. E se você é do Mato Grosso, a gente pode te ajudar nessa demanda, te ajudar em homologar a sua aplicação, saber como que você coloca, qual tipo de TEF, é TEF na nuvem, é TEF desktop, com DLL ou troca de arquivo TXT, tem vários tipos de TEF, a gente conhece todos eles, a gente tem especialista em todos eles, e a gente pode te ajudar nesse processo de decisão para saber qual é o melhor TEF para a sua aplicação e como que você vai colocar isso nos seus clientes, como você vai ofertar isso para os seus clientes. TEF é um bom negócio para software house também, porque você ganha muito mais controle de tudo que aquela software house está transacionando. Você consegue entregar uma experiência para o dono da empresa muito melhor, ou seja, o caixa de cartões já sai batido no final do dia, você pode fazer conciliação, você pode fazer previsão de quanto ele vai receber, ou seja, o TEF vai levar o seu PDV para um outro patamar. Na minha opinião, todo PDV tem que ter TEF. O PDV que não tem TEF, ele está incompleto, porque o cara vai ter que pegar uma outra maquininha, que é um hardware que não tem nada a ver com o seu sistema, para fazer aquele lançamento. E ali você pode ter risco de fraude, pode ter risco de erro, digitação, um monte de coisa. Aquilo não está interligado no seu sistema. E é justamente isso que essa lei da Cefaz do Mato Grosso está tentando coibir. Ela não quer mais esse TEF desvinculado. Ela quer que o TEF, o sistema manda para a maquininha de cartão, olha, tem que ser uma venda nesse valor aqui, e o documento fiscal dela é essa. Então sai aquele pagamento, você pega as instruções daquele pagamento, como a NSU, a adquirente, tudo, e coloca dentro do XML da NFCE. Então, quando vai a NFCE, as informações do pagamento já vão com ela. Esse é o vínculo fiscal que a Cefaz do Rio Grande do Sul já implementou e a Cefaz do Mato Grosso está implementando. Então, se você é da região, fica atento que sai uma nova leva aqui de quinais, que é bem grande. Provavelmente os seus clientes aí do Mato Grosso vão precisar fazer essa integração. E se você for pelo caminho do TEF, a gente aqui do CBR pode te ajudar. É só preencher esse formulário aqui, clica aqui, preenche o formulário, que a gente vai dando os próximos passos por e-mail, ou seja, os nossos consultores vão te respondendo com todas as informações que você precisa, valor, contrato, tudo isso vai numa esteira digital aqui, é bem rapidinho, em poucos dias você já está com um ambiente de teste para você começar esse trabalho, beleza? Vamos para a próxima. Uma notícia também muito importante aqui para o pessoal que já usa TEF conosco, ou que usa TEF PayGo, né? Você tem que atualizar o seu TEF para essa versão aqui 4.1.15.2 até 30/6, ou seja, não tem muito tempo para isso ocorrer. Porque esse TEF da PayGo, a DLL da PayGo, que se chama pgweblib.dll, ela tem dentro dela um certificado para fazer a conexão com TLS 1.2. Isso é ótimo, por quê? Porque com o TEF PayGo você não precisa ter uma VPN.
A própria DLL está fazendo essa comunicação segura para você. Em alguns outros TEFs, você, além de contratar o TEF, você tem que contratar uma VPN à parte, que dá um custo extra aí no TEF, né? Aqui não, na PGWeb Livre você só leva ela, uma DLL, e ela já faz tudo, né? Ocorre que o certificado que está dentro dessa DLL vai expirar em 30/6. Então a versão mínima que você tem que ter dela é essa daqui ou superior. Inclusive tem uma situação agora que tem uma DLL nova, que é a DLL segura. A gente vai fazer um vídeo bem completo sobre essa DLL segura, assim que ela estiver mais estável. Mas o recado agora é que é isso, ou você usa essa nova DLL segura, que daí ela vai estar com uma versão, uma série acima, né? Vai ser a 4.26, se não me engano. Deixa eu ver, cadê? 4.1.15, vamos lá, 4.1.25, tá vendo? Então a série de 4.1.25 é a DLL segura. Se você já está usando ela, beleza, você pode continuar a usar ela, você não precisa pôr a 4.1.15, nem deve pôr a 4.1.15, continua usando a nova DLL segura. A gente vai falar mais um pouquinho para frente sobre essa DLL segura. O recado que eu quero deixar hoje para vocês isso aqui está na nossa base de conhecimentos, tá? Então é público, qualquer pessoa pode acessar. E aqui estão os links de onde você baixa a DLL segura nova. Para você usar a DLL nova segura, você precisa estar homologado com ela. Então é um processo um pouco mais difícil. Se você não quer homologar agora, não vai ter tempo de fazer uma outra homologação, clica aqui, ó, onde está 4.1.15, tá vendo? Está um link aqui. Aqui embaixo, 4.1.15.22, nesse link. Clica aqui, baixa ela e substitui a DLL que está lá. Simples assim. A gente explica também nesse tópico como que você pode fazer para saber qual é a versão da DLL que você está. Então aqui, por exemplo, você pode ver na própria arquivo DLL, usando o botão direito, ou nas transações do TEF, elas vão aparecer no log, né? Se você pegar aqui no log, por exemplo, ó, vai aparecer a versão dela aqui também. Então, se for inferior a essa 4.1.15, 2, você tem que atualizar. Então fica com isso em mente, tá? Se você tem bastante terminal TFP Go, começa a fazer isso já, fazer essa atualização, essa verificação dos seus clientes, para não chegar no dia 30/6, parar e você ter que fazer tudo correndo, que a gente sabe que daí é muito pior, né? Beleza? Então a gente vai falar mais sobre esse assunto, talvez fazer um vídeo específico sobre esse assunto, assim que essa nova DLL estiver bem estável, com todos os testes redondinhos. Daí a gente vai falar um pouco sobre essas duas versões de DLL e como que você deve usar uma ou outra e como que você faz para usar a DLL nova. Legal? Vamos para o próximo assunto. Esse assunto aqui também repercutiu muito na nossa comunidade esses dias, né? Foi publicado um ajuste CINEF que obriga a adoção de NFE para produtor rural. Eu, particularmente, sempre tive uma dificuldade de entender por que um produtor rural não poderia ser um MEI e emitir NFE, assim como todos os outros MEIs do Brasil. Tinha todo um regime especial aí para produtor, que era uma nota papel, né? Enfim, agora eles estão querendo que o produtor rural também emita uma nota. Aí eles criaram algumas complicações, na minha opinião, aqui para os produtores rurais, e a gente vai falar um pouco mais na frente. O que esse decreto fez foi que ele adiou, essa obrigação ia entrar agora, mês 4, né? No dia 20, eles publicaram agora, dia 26/4, prorrogando isso para o dia 1º de maio, ou seja, não tem muito tempo, tá aí também, né? Mas isso para os produtores rurais que têm um faturamento no ano 2022 superior a 1 milhão. Os que não estão com isso, eles estão ainda desobrigados dessa emissão, tá? Mas aí teve muita pergunta no nosso Discord sobre como que eu faço para tirar uma nota fiscal do produtor rural. Né? Então, pensando nisso, eu pedi para o nosso pessoal, e o Diego atendeu esse pedido, que é um tópico da nossa base de conhecimentos, exatamente com esse título, né? Como emitir uma NFE sendo produtor rural. Então, ele detalha aqui um pouco que essa era uma obrigação que provavelmente os produtores rurais usavam antigamente uma nota em papel modelo 4, né? E que agora, este ano, eles vão ter que usar a nota eletrônica, ou seja, o modelo 55. Aqui tem mais informações, se você vir nesse ajuste CINEF, que é aquele tópico lá, ele vai falar certinho as leis que disso, né? Mas aqui o Diego dá tipo um FAQ, o que você faz aí para emitir. Então, ele é o mesmo processo da nota fiscal eletrônica normal, só que você vai ter uma série específica, né? Então, ele cita, por exemplo, que a série vai de 1 até 1 milhão menos 1 aqui, né, com as séries, mas para produtor rural você tem que usar essas séries específicas aqui, ó, de 0 até 889, se você for um contribuinte que tem um CNPJ, ou seja, e o processo de emissão aqui for diferente de 1 ou 2. Ou se você está emitindo por CPF, ou seja, usa um eCPF, aí você vai ter que usar essa série aqui, 920 até 969.
qualquer uma dessas séries. Você pode querer usar várias séries se você tem, de repente, com esse mesmo CNPJ, ou mesmo CPF, várias inscrições estaduais. Aí cada inscrição estadual tem que usar um número dentro desse range dessas séries aqui, ok? O que mais que ele cita aqui nesse tópico? Como que você determina a série, tá vendo? Então aqui é onde você vai pegar a propriedade e alimentar ela. Se for um monitor na lib, lá no nosso INI tem um campinho também, uma tag que é a série. É ali que você vai determinar qual é a série que você vai usar, respeitando essa regrinha aqui. Se for um CNPJ, não muda muito, mas se é um produtor com CPF, que aí sim você tem que se atentar a usar essas séries aqui específicas, né? Beleza? Obrigado, Diego e o Panda, aí, por trazerem esse assunto para a comunidade. A gente havia falado um pouco desse assunto aqui também no vídeo anterior, que causou uma certa polêmica, porque a notícia que a gente divulgou era antiga. Essa aqui é a notícia atualizada, tá? A gente até postou o link errado. Mas a Justiça determina a exclusão do PIS/COFINS do cálculo do ICMS, né? Então, isso aqui, até lendo um pouco mais, isso aqui foi considerado, olha, a tese do século, né? Ou seja, um julgamento que está rolando para lá e para cá, no Supremo, nas instâncias, e que todo mundo, ninguém quer pagar essa conta. Os estados já estão muito acostumados com isso, a cobrar ICMS em cima de PIS e COFINS. E todo juiz que analisa prevê o óbvio, fala, olha, PIS e COFINS não é faturamento, não é lucro, não tem por que eu pagar ICMS em cima de uma coisa que não é lucro da empresa, né? Seria o óbvio, né? Mas daí aqui o artigo cita que alguns juízes, né, têm decisões favoráveis para o contribuinte, outros para o Estado, né? Inclusive que a maioria são para o Estado. Então agora o STJ está julgando de novo essa causa aqui, né? Essa juíza aqui da primeira vara da Fazenda de Porto Velho deu ganho para essas empresas, aqui o Grupo Gazin, Grupo Três Corações. Então eles estão agora podendo excluir o PIS e COFINS do cálculo do ICMS. Eles citam, por exemplo, aqui no artigo que não tem, nem na lei não fala que o ICMS pode ser cobrado em cima do PIS e COFINS, né, que essa é a forma de calcular. Então, se não está na lei, a gente não pode presumir que não tem regra, né? Então, na verdade, como não tem regra na lei do ICMS, está valendo os dois casos, né? A gente espera aqui que o STJ julgue isso de forma a criar uma jurisprudência segura, mas provavelmente os estados vão recorrer, porque isso aqui é muita grana para os estados, né? Então aqui os estados já tem uma bandeira que eles vão entrar, eles vão falar assim, olha, a gente está falando de PIS e COFINS, que são tributos muito diferentes, eu não posso, essa decisão não pode valer para os dois, já que são impostos de competências muito diferentes. Então eles vão postergar, eles vão enrolar, eles vão levar esse assunto aqui para mais, provavelmente, um outro próximo século. Olha só que bacana também essa notícia aqui da Febraban. Boletos pagos até 1h30 poderão ser compensados no mesmo dia. Será que o boleto está com medinho do Pix? Provavelmente sim, né? Então a Febraban, né, ou seja, os bancos, eles perceberam que o Pix está dominando, está acabando com o reinado do boleto, né? Tem muita coisa, e-commerce, por exemplo, provavelmente hoje você só paga em Pix. E muitos serviços de recorrência estão mudando também a forma de ser cobrados, para em vez de ser um boleto, ser um Pix recorrente. Isso também dá para você fazer isso no seu sistema, né? Então eles estão vendo como é que a gente reage com isso, porque eles ganham uma grana no boleto. Um boleto geralmente vai custar R$ 2,50, pode custar até R$ 5, dependendo do relacionamento que o cliente tem com o banco. No mínimo vai custar R$ 1,50, você não vai achar boleto mais barato com isso. Então se você compara um boleto com o Pix, o boleto é muito mais lucrativo para os bancos. E eles estão percebendo que se eles não colocarem um boleto de zero, o Pix vai engolir o boleto e vai tirar mais essa receita dos bancos, né? Então eles se mexeram aqui para que esse boleto possa ser processado o quanto antes, para que se ele for pago até 1h, 1h30, aquilo já caia na conta do cliente como D0, né? Então é uma modernidade, segundo eles estão vendendo, né? É uma coisa muito boa realmente para quem trabalha com bastante volume de boletos, mas a gente sabe que tudo isso aqui vem porque os bancos estão morrendo de medo de perder essa receita dos boletos com o Pix. Vamos para a próxima. Semana passada, quarta-feira, se não me engano, foi enviado aqui o Haddad, teve lá no Congresso, entregou para o Congresso a proposta da reforma tributária, né? E isso pode fazer com que o Brasil tenha o maior IVA do mundo, o maior imposto de valor agregado do mundo, chegando quase a 30% ou mais do que isso, né? Então eu realmente espero que essa reforma tributária não siga muito adiante, eu não estou vendo vantagem nenhuma. A gente sabe que a forma de pagar imposto no Brasil hoje precisa de uma reforma, mas parece que essa reforma que eles estão criando, vai gerar mais problemas do que soluções. Sem falar no prazo que você vai ter que trabalhar com os dois sistemas de forma de tributar
simultaneamente, ou seja, vai ser o caos. A hora que essa reforma tributária entrar, ok, agora tem que fazer o documento desse jeito, e também do jeito antigo. Já imaginou a vida da software house, como vai ficar? Então, por enquanto, a gente ainda não tem muita informação técnica, acho que nem existe isso, de como vai ser o documento eletrônico, como vai ser calculado esse IVA, como que vai funcionar, como é que o cara vai fazer a transição. Acho que todas essas perguntas ainda nem começaram a ser questionadas para o pessoal. Eles estão fazendo as leis lá, colocando um monte de exceção dos amigos do rei, esse segmento não paga, esse não paga, esse não paga. Cada segmento que não paga, o que faz? Fica mais caro para os outros que estão pagando. Por isso que está chegando esse IVA aí de 30% absurdo, né? Então eu realmente esperaria que isso se segurasse um pouco, porque do jeito que está sendo tocada essa reforma tributária, não vai ser bom para software houses, para os contribuintes, acho que não vai ser bom para o país. Vamos para a próxima. Olha só essa do site Baguete. Trabalhadores descobrem demissão por aplicativo, né? Então, na verdade, isso aqui é um problema que a agilidade tecnológica está trazendo. Por quê? Porque assim que o empregador demite o funcionário lá pelos eventos, né? Pelas plataformas da Cefaz, isso já dispara vários eventos que geram um SMS para o aplicativo Carteira de Trabalho Digital que muitas vezes o funcionário tem instalado no celular dele. E ele já fica sabendo, você foi demitido, fala, poxa, mas ninguém falou comigo. Então é um erro da empresa que fez a demissão de não ter falado com o empregador antes de rodar a demissão dele lá no escritório. Então fiquem atentos a isso. Se você vai falar para o seu escritório, olha, pode fazer a demissão desse cara, primeiro fala com o cidadão, primeiro fala com ele, olha, infelizmente não vai dar mais, nós estamos cortando aqui o seu cargo de trabalho. Feito isso, você comunica o escritório. Porque pode acontecer isso, se você já comunica o escritório já roda a demissão, pode ser que o seu funcionário fique sabendo sobre isso pelo celular, o que é muito desagradável e segundo até o artigo aqui, isso pode render um processo para as empresas pela forma como que ele acabou sabendo do assunto, né, que ele foi abordado. Então, muito interessante isso daqui. Mais uma rapidinha aqui, olha só essa do site Baguete também. Criminosos desbloqueiam empréstimos do INSS. E ele cita aqui, ó, que o INSS virou a casa da mãe Joana da segurança da informação. Então é muito lamentável isso, o INSS tem informações valiosíssimas, mas os caras estão vendendo por pouco, até 80, 100 reais. Um hacker, vamos dizer assim, ele vai lá no sistema e libera, pronto, esse aposentado agora pode solicitar empréstimo. Aí a gente sabe que tem aquela legião de empresas que querem vender empréstimos consignados para aposentado, e eles recorrem a esses serviços, né, de despachante desses caras que provavelmente eles estão contando com, isso aqui não deve nem ser invasão, deve ser senha de funcionário mesmo, ou até conluio de funcionário do INSS para conseguir fazer isso. Porque pelo INSS só pode demorar até 60 dias para ele conseguir essa liberação. E aqui o hacker vai lá e em alguns minutos libera, né? Ou seja, ele está usando o próprio sistema do INSS para fazer essa liberação. Provavelmente com algum acesso privilegiado, alguma senha que vazou. Então eles chamam, inclusive, aqui a DataPrev de VazaPrev. VazaPrev. Então, lamentável que o INSS esteja em situação. A DataPrev aqui diz que está pedindo uma grana para 250 milhões para conseguir se adequar às novas normas de segurança, acabar com esses problemas de vazamento, mas isso é muito importante, ou seja, o INSS não pode ser a casa da mãe Joana da segurança, porque tem informações muito importantes de todo cidadão brasileiro lá. Vamos dar mais uma olhada nessa aqui da Baguete. A Defensoria Pública da União está pedindo 1 bilhão de indenização para o Musk, segundo as declarações que ele deu na própria rede dele, a X, a respeito do Twitter Files, dos vazamentos, né, aquelas ordens que a Justiça Pública estava pedindo para bloqueio de informações. O Elon Musk vazou tudo, comentou, afrontou o Alexandre de Moraes no próprio X, na rede social, né? E daí a Defensoria Pública acha que só porque ele é um trilionário, beleza, vamos pedir uma indenização de 1 bilhão por danos morais para ele, porque isso afetou severamente a democracia brasileira. Ou seja, esses caras ficam cada vez mais ridículos com essas causas aqui, né? É o cidadão americano, o Musk deve estar para lá de preocupado com essa decisão da Defensoria Pública, né? No máximo que pode acontecer é o quê? Fechar o X no Brasil. Aí vai realmente mostrar cada vez que eles não querem liberdade de imprensa, não querem liberdade das pessoas, né? Então, assim, cada vez parece que eles reforçam mais o discurso que eles querem tanto combater. Vamos para a próxima. Uma notícia bem curiosa trazida aqui pelo Panda, foi lançada a primeira moeda local criada aqui por uma cidade brasileira, chamada Ubérrima. É uma cidade lá de Minas Gerais, a cidade de Resplendor. Então a cidade criou uma moeda válida, tá? Ela é 1 para 1 com o real, e ela gastou uma grana aqui imprimindo essas moedas na Casa da Moeda, ou seja, é uma moeda bem legal mesmo.
feita com todos os padrões de segurança de uma moeda, né? E ela vai circular nessa cidade, só vai valer na cidade, e o motivo aqui da cidade ter criado isso, acho que são dois. Uma, ela vai preservar o dinheiro na cidade, evita que o dinheiro vá para outras cidades da região, né, para São Paulo, para outros grandes centros, ou seja, um comerciante comprar do outro comerciante usando essa moeda, de repente você pode começar a dar descontos para o pessoal que está pagando em Uberma, né, criar alguns incentivos, né, para isso, mas também acaba virando um fato de turismo, né, de repente você vai visitar a cidade lá, e você vai querer trazer algumas UBRs, algumas notas de UBRs para você deixar guardada aí na sua coleção de notas, né? Eu achei interessante a iniciativa da cidade de Resplendor, né? Eles fizeram tudo dentro da lei, tudo da legalidade, e agora eles têm uma moeda própria, bem bacana aqui, que mostra as belezas naturais que eles têm lá na cidade. Muito legal. Estamos fechando esse vídeo já, mas vamos dar uma olhada aqui no nosso calendário, o que está entrando em vigor agora. Ó, teve entrada em vigor aqui de uma NT e também vou dar uma olhadinha no Papo Pro bem rapidinho. Bom, entrou essa NT aqui, ó, é 2020-007 do ator interessado no NFE transportador. Então aqui se você clicar tem um link do tópico original, né, esse tópico aqui, beleza, esse aqui. Então aqui eles dão inclusive a NT que estava, tem um link de onde você poderia baixar, tarará. Isso aqui basicamente falava o quê? Você emitiu uma NFE, mas agora você quer permitir que uma outra empresa faça transporte dessa NFE, porque de repente no momento que você emitiu, você não sabia ainda que era uma transportadora, ou aquilo vai ser retransportado por uma outra transportadora. Então com esse evento você consegue adicionar empresas como interessadas no transporte desse documento aqui. Daí, com isso elas conseguem abrir, elas conseguem criar outros documentos como CTM, DFE, usando essa NFE, porque eles passam a ser parte daquele documento original. Então isso está entrando em produção agora, tá? É um assunto bem antigo, a gente pode ver que esse tópico aqui já tem quase um ano, né? Então ele está entrando em produção agora, né? Então é interessante, pode ser que isso permita aí novas possibilidades para você que trabalha com transportes. Também fica no radar e entrar aqui essa obrigatoriedade para o produtor rural no mês 4, mas ela vai entrar agora no mês 5, ou seja, 1 do 5 isso aqui vai começar a valer. Então a gente já falou no vídeo como que você faz para fazer uma nota fiscal eletrônica para produtor rural. Isso aqui, 1 do 5, já tem que estar resolvido se você atende ao setor de agronegócio, você já tem que estar com isso preparado. Vamos dar uma olhadinha no Papo Pro para a gente fechar. Bom, hoje aconteceu esse Papo Pro aqui, eu gravei esse vídeo hoje na terça, não consegui gravar na segunda, então aconteceu isso no Papo Pro enquanto eu estava gravando o vídeo, eu mostrei para vocês a tela lá, estava bem cheia a sala, já rolou, logo no nosso Spotify vai estar disponível, né, entrando no Spotify procura Papo Pro ACBR, você já vai achar todas as edições anteriores lá para você escutar, se você perdeu. E quinta-feira vamos ter o Fernandes Lima, com o tema dívida técnica, ou seja, você é uma empresa, você quer comprar uma empresa, ou você está pensando em vender sua empresa, dívida técnica. Como é que isso é avaliado? O que você faz com isso? Qual é o risco que isso traz para o seu negócio? Né? Vamos bater um papo aqui com o Fernandes, eu devo participar com ele dessa edição do Papo Pro na próxima quinta-feira, beleza? E para a gente fechar o nosso Papo Pro ACBR, vamos ver isso aqui, ó, dia do ACBR. Essa aqui é a landing page do evento, dia do ACBR. Por enquanto não tem muita coisa, na verdade não tem quase nada, só tem esse espaço do fundo aqui, é o espaço onde a gente vai fazer o evento esse ano, que é chamado Arca Spaces, é um espaço enorme, 9.000 metros quadrados. Então logo a gente vai colocar mais informações aqui, como alguns palestrantes que a gente já está fechando, alguns patrocinadores até que a gente já está falando, mas vai ser um evento muito, muito maior do que da edição anterior, que já foi bem grande. Então a gente está com uma parceria aqui com o pessoal da Mercado e Consumo para organizar esse evento, trazer uns palestrantes que você nem imagina, e vai ficar muito bacana aqui tudo isso dentro da Arca, tá? Então se você já tem interesse, olha só a edição anterior como estava cheia. Se você já tem interesse, preencha aqui esse formulário de interesse aqui no finalzinho, tá vendo? Põe seu nome e e-mail que a gente vai saber que você está interessado em ir lá. Assim que a gente lançar a pré-venda, que é o jeito mais barato de você ir para o dia do CBR, não tem ingresso mais barato que a pré-venda, a gente já vai anunciar, já vai te mandar um mailing para falar, olha, a pré-venda está aberta. Lembrando que o primeiro ganha um brinde da CBR, a primeira inscrição. E esse ano talvez a gente premie até mais, talvez as 10 primeiras inscrições a gente também premie lá no dia da CBR, né? Então, eu sei que é lá em novembro, tá longe ainda, mas assim, se você vai comprar passagem, reservar hotel, é bom você fazer isso agora, porque você vai com certeza pagar muito mais barato.
Pessoal, era isso que a gente tinha para esse vídeo. Muito obrigado aí pela audiência. O vídeo ficou longo, peço desculpas para isso. Tinha bastante assunto mesmo para a gente comentar. Espero que goste. Se gostou, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Clica aí, dá o like e compartilha com seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais. Valeu, pessoal. Uma ótima semana para todos vocês.